Olá, hoje é dia 31 de outubro de 2016 e essa é a 114ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast predileto sobre comunicação digital. Belo Horizonte faz frio nesse dia das bruxas, meu caro cabeça. Eu sou o Caio César. Eu, daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Men. Tudo certo aí, né, Caio? Alexandre Calil, seu novo prefeito da cidade. É o novo prefeito da cidade e eu não sei se eu choro ou se eu, sei lá, cometo um araquiri. Cara, é difícil, é uma escolha difícil. Eu acho que chorar, porque chorar te dá a chance de você ficar mais 4 anos batalhando para um novo candidato em 2020. Afinal de contas, a gente tá aí pra isso, né, cara? A gente tá aí pra ver como é que se vai sobrar alguma coisa depois que esse circo pegar fogo. Pelo menos as cinzas, né, cara? O que é foda. Mas é isso aí, bicho. É o sintoma da nova política que a gente falou na edição 110, eu acho, né? Eu acho que foi por aí. Por aí que a gente tava falando dessa não política que ganhou as eleições em praticamente todo o Brasil. Não tem muito que completar, não. Eu acho que a gente tem que pensar esses 2 próximos anos aí, até 2018, para tentar entender o que a gente quer, e 2020, né, em menor escala, que são as eleições municipais de novo, a gente dá um passo novo em direção a realmente uma nova política que não seja essa nova travestida, essa velha travestida de nova. Mas a gente vai falar disso hoje não, eu acho. Não vamos falar disso não, por favor, mesmo porque a outra opção era tão ruim quanto ou pior, então deixemos essas coisas para outros momentos, né? Vamos chorar escondido no banheiro, em posição fetal, e em outros momentos. Agora vamos falar de coisas mais interessantes, como é o assunto desse glamuroso podcast financiado por um mecenato maravilhoso que é o Ainda Sem Nome, né, meu caro? É isso aí. Você que está ouvindo Ainda Sem Nome pela primeira vez, faça como o Thiago Silva e dê seu apoio pra gente através do Patreon. patreon.com/ainda sem nome. Vou lá, você vê quais são os nossos objetivos com os nossos mecenas e também o que você ganha apoiando Ainda Sem Nome, né, Caio? Cara, e as pessoas que apoiam Ainda Sem Nome não perdem por esperar, porque já começam a chegar as coisas exclusivas a elas, e também nós vamos lá lutar por uma, quem sabe, segunda edição semanal do Ainda Sem Nome, quem sabe outros conteúdos, convidados, mais gente, ou seja, continuem colaborando. Agradeço a todos os outros mecenas que já entraram anteriormente. A cada semana nós vamos anunciar quem de novo está financiando Ainda Sem Nome, e também agradecendo os nossos comentadores. Aí nas últimas edições tivemos comentários do Narcélio e do Camponês, Eduardo Elias, que comentaram nas últimas edições. Essa é a patota, ou parte da patota, que faz o Ainda Sem Nome ser um podcast bem bacana, com uma comunidade bem vibrante lá no nosso amigo Telegram, né, cabeça? Isso aí, você que usa o Telegram, se você não usa, deveria baixar no seu dispositivo móvel e começar a utilizar. Você pode acessar o nosso supergrupo do Telegram no aindasemno.me/supergrupo ou aindasemno.me/telegram, porque a gente ficou na dúvida sobre qual era o melhor URL para esse serviço. É isso aí. Além disso, você pode ver todas as edições do nosso podcast no aindasemno.me, que é o nosso website. Se você usa o iTunes, a gente agradece se você puder fazer um review lá e espalhar a palavra. E também compartilhar nas suas redes sociais preferidas, né, Caio? Você que gosta de comunicação digital e assuntos aleatórios e comentários aleatórios sobre assuntos aleatórios, ou Ainda Sem Nome é seu podcast. É isso aí, cabeça. Eu recomendo que você que está escutando agora essa edição, volte lá e escute a edição passada, a edição de número 113, que tivemos participação especial. Foi um negócio muito bacana, foi muito bacana mesmo a conversa sobre relacionamento com o cliente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre podcasts, né, cabeça? Podcasts, sem falar sobre... diferente do que a gente falou sobre podcast na outra edição, né, Caio? Na edição especial do dia do podcast, do dia do podcast no Brasil, a gente falou, deu recomendações e etc, né? E um pouco depois disso foi publicado um texto bem interessante, em que o autor recomendava às pessoas que não fizessem podcast. Parece estranho, né, cabeça?
Eu fiquei meio... a gente faz uma edição totalmente pró-podcast e agora a gente discute um texto contra novos podcasts, né, Caio? O texto ele é intitulado Please, Please, for the love of God, do not start a podcast. É um texto do Ryan Holiday, lá publicado no Thought Catalog, e é um texto que fala, por favor, pelo amor de Deus, não comece um podcast, não faça um podcast. O título chama atenção, né? É o famoso clickbait, né? A gente clica só pra saber o que esse cara tá falando. Aliás, antes disso, só uma pausa, porque eu falei em clickbait. Você sabe, e acredito que parte da nossa audiência saiba que esse que vos fala é um grande fã do Casey Neistat. E teve um vídeo qualquer aí que ele meio fez uma meia-culpa a respeito dos títulos dos vídeos dele, porque as pessoas reclamam eventualmente que trata-se de vários clickbaits. Sim. Então até os mais famosos, ou principalmente os mais famosos, precisam recorrer aos clickbaits para conseguir audiência, né, cara? E aqui, indiretamente, foi um caso desse. Eu confesso que eu não sou um exímio seguidor do Casey Neistat e eu tive dificuldades para encontrar uma edição que você havia comentado, Cabeça, quando ele visitou a nossa gloriosa Beautiful Horizon. E eu fiquei procurando no título alguma coisa mencionando Beautiful Horizon e não tinha nada. Tinha o clickbait falando do karting mais perigoso que ele já tinha visto no universo, que é o kart ali do nosso amigo Shopping Boulevard. O Shopping Boulevard, para você que está ouvindo o Ainda Sem Nome, não é de Belo Horizonte, é um estabelecimento comercial da modalidade Shopping Center, daqui da nossa gloriosa Beautiful Horizon. Este estabelecimento tem duas características peculiares. A primeira delas é que, apesar de ter um estacionamento amplo e com bastante vagas, você jamais deve, em hipótese alguma, ir de carro para lá, porque é o estacionamento mais caro que você vai ver num shopping center. É mais caro do que você, sei lá, parar no estacionamento da Daslu. Quantos fora Temer tá valendo, Caio? Tá valendo, olha só, a última vez que eu fui pra lá foi num domingo, que eu fui pra lá de carro, depois eu fui de a pé. A última vez que eu fui pra lá de carro, nós ficamos para uma sessão de cinema e depois nós almoçamos. Foi uma sessão de cinema infantil, obviamente, né, num domingo, e o estacionamento por 4 horas e 17 minutos, ou mais um pouco, 5 horas e 17 minutos, foi 31 golpinhos. Nossa senhora, realmente. Pois é, né, Cabeça? É uma coisa que desencoraja. Então, go Uber quando você for para o Shopping Boulevard. E lá no último andar do estacionamento há um kart que eu não sabia. Eu só fiquei sabendo que existia esse kart quando o Casey Neistat fez o vídeo. E é um kart bem interessante, que tem umas quinas de concreto que, se você bater lá o carro como o Casey Neistat fala, já dando um spoiler, você racha o seu coco tal qual Ayrton Meneghel Senna. Talvez não com a barra de... Não com a barra de direção do seu kart motor 2 tempos, né? É isso aí. Cara, eu acho que até agora... Não sei, ainda é 2 tempos? Eu acho que agora é 4 tempos, né? É 4 tempos? 2 tempos é só os Volk Machine? Só os Walk Machines e o VMAG 65 do meu pai também, o motor é 2 tempos. Você põe óleo no tanque de gasolina. É o famoso popó. Exatamente. O barulho é popó, inclusive. Isso. Mas então, a gente tá falando de podcast, né? De como não fazer um podcast. Ou não, por que não começar um podcast? Isso, por que não começar? E duas das justificativas que o Ryan Holiday fala, a primeira delas é que não é a desculpa você fazer porque todo mundo está fazendo. Isso. E que as pessoas estão cansadas, ou os ouvintes estão cansados de pessoas que fazem, numa tradução literal, na meia bomba. Então ele sugere que, se você for fazer alguma coisa, faça outra coisa com a bomba inteira. Uma bomba inteira, isso. Cara, Caio, isso, na verdade, a gente pode extrapolar, né? Na verdade, quando a gente faz a defesa no episódio especial de que a gente defende os podcasts, que incentiva você a fazer, naturalmente, talvez a gente falou isso implícito, não tenha ficado claro, que se você realmente quer fazer e você
acha que vai ser um meio bom, e não porque todo mundo está fazendo, porque às vezes é um jeito de você entregar um bom conteúdo para a sua audiência. Eu vou concordar com ele dizendo que se você for fazer qualquer coisa meio bomba, realmente é melhor não fazer. Mas talvez um podcast que ele demanda... Na verdade, não é que ele demanda um tempo... Ele demanda um tempo maior, talvez, de produção. Não sei se tão qual um texto gigante que a gente faça, por exemplo. Mas eu acho que ele envolve um comprometimento maior do seu espectador, do seu ouvinte, do cara que te dá acesso, você define como você quiser. Então, assim, o cara que perder meia hora do seu tempo vendo um podcast meia bomba, realmente você está perdendo o seu tempo e está perdendo o tempo dele, né? E isso eu acho que é um ponto que deve ser considerado. E uma coisa que ele deixa, ou ele procura deixar bem claro no texto dele, é que boa parte das pessoas que têm feito podcast justamente porque está todo mundo fazendo e porque vislumbra a possibilidade de um ganho grande no futuro, é fazer a coisa de uma maneira preguiçosa ao ponto de nem se esforçar para saber mais sobre o seu entrevistado, nem se esforçar para poder fazer a captação do áudio da melhor maneira ou no horário mais confortável para o entrevistado. Afinal de contas, o entrevistado normalmente está fazendo um favor por estar no seu podcast, né? E, enfim, o que ele está dizendo, na verdade, soa bastante como um clickbait, e é um clickbait porque a gente clica falando, poxa, logo agora que a mídia podcast, nessa modalidade, está tendo grande tração, esse cara já me vem criticar, né? Que é isso? É que, na verdade, ele está falando, olha, vai ser um desserviço para o formato você fazer um troço meia boca. Faz um negócio legal ou então não faça, porque senão queima o filme do formato. As pessoas vão começar a achar que podcast é um negócio mal feito, ruim, feito nas coxas, e não é o caso, né, cara? Não, ou não deve ser o caso. Não deve ser o caso, mas também aí, Caio, a gente tem que, nesse ponto, a gente tem que agradecer o texto, porque a gente viu várias iniciativas ou várias redes sociais ou várias entregas de conteúdo, sei lá, caírem nesse mesmo problema, né? E paralelamente eu vi um texto, comecei a ler um texto, e a gente estava falando dele antes da gente entrar no ar aqui, sobre o cara comparando o Instagram com o renascentismo. E de certa forma, a gente tinha boas contas, o começo da rede era puro, eu diria assim, sabe? Por muito tempo, eu ainda acho que o Instagram, por exemplo, é a melhor rede social que você pode ter. Porque... Há controvérsias. Há controvérsias? Há controvérsias. Você discorda, por exemplo? Veementemente. Por quê, Caio? Vamos lá. Twitter for the win. Embora o Twitter não seja uma plataforma de rede, né? O Twitter é uma plataforma de publicação, mas em termos de consumo de conteúdo e conteúdo gerado pelo usuário e relações, eu acho que o Twitter dá de 1000 no Instagram. Ok, tudo bem. Nesse ponto, eu ainda acho que são finalidades diferentes. Sim. Mas o Instagram tinha uma época que ele era excelente, assim, era puro, aquilo que eu estava falando. Você vê as pessoas compartilhando a vida delas de uma forma legal, e você via muita gente fazendo o Instagram de portfólio que é até hoje. O que me incomoda muito no Instagram hoje, e fazendo esse paralelo com o Ryan Holiday falando sobre podcasts, é porque há nichos no Instagram que fizeram... ou há nichos que transformaram o Instagram em uma ferramenta de autopromoção, uma ferramenta de jabá, uma ferramenta que, bicho, eu não quero ver musa fitness, eu não quero ver cara bombado, sabe? Eu não quero ver as pessoas fazendo merchan de médico, de produto de beleza, e que é uma coisa que tem me incomodado bastante no Instagram. Então, assim, o mau conteúdo, ele acaba te cortando o tesão pela plataforma. Certo. Esse é o ponto. O que acontece também no Twitter, viu, Caio? Em alguns aspectos. Sim, é tudo uma escolha de quem você deve seguir, né? E aí eu já te faço um apelo, cabeça, que você reserve um tempo em seu Movember para que assista, spoiler, né?
que você assista a nossa gente boa primeiro episódio da terceira temporada do Espelho Negro. E eu tive a oportunidade de fazê-lo durante este weekend e foi muito interesting, sacou? E fala exatamente disso, das musas fitness e adjacências, e é muito legal, cara, muito legal. Uai, Caio, você sabe que sobre Black Mirror tem um outro detalhe que a gente, o nosso supergrupo do Telegram urge por uma edição especial sobre Black Mirror aqui no Ainda Sem Nome. Isso. As pessoas têm falado de Black Mirror a todo lado e eu tava muito tranquilo, porque eu tinha em Black Mirror uma prova de que meu FOMO estava sob controle. Porque eu pensei assim, cara, não dá, bicho, eu já tô vendo coisa demais, eu não vou conseguir ver tudo que eu quero ver. Mas você viu Walking Dead, que eu não vi. Eu vi, mas assim, é uma série que eu já acompanho. Que tá o clone do Javier Bardem batendo nas pessoas lá, né? É isso aí. Foi meio chocante. O episódio de ontem, domingo, eu vou ver agora assim que a gente terminar essa gravação. Mas então eu não estava vendo Black Mirror porque eu estava controlando meu FOMO. O problema é que agora todo mundo está falando para ver Black Mirror e eu estou pensando com meus botões que talvez eu não vou conseguir controlar meu FOMO como eu gostaria, eu vou ter que ver Black Mirror. Isso, amanhã tem café aí, cara. Você toma um expresso de manhã e tá tudo de boas. Muito bem. Quarta-feira é feriado, né? Finados, então ainda dá pra ver mais ainda. Isso significa que hoje é segunda e quinta-feira ao mesmo tempo? Exatamente. Olha. Incrível. Mas, enfim, Black Mirror falava sobre musas fitness indiretamente. Eu tô falando quanto isso me incomoda e eu fico pensando que talvez um mau podcast pode incomodar muita gente. Eu entrar na onda por entrar na onda. Sabe aquele negócio de você tem uma farmácia e querer ser engraçadalho como a Prefis de Curitiba? Eu acho que agora, falando nisso, a Prefis de Curitiba vai ficar super engraçadalha, né, cara? Com aqueles caras falando de capivara e falando que pobre fede. Eu acho que é legal e que dá ânsia de vômito. Aí vai ter uma capivara vomitando? Como é que vai ser? Vai ser... É foda. Você pegou num ponto aí, Caio. Porque a gente vai ver agora pela primeira vez como prefeituras engraçadalhas se comportarão na troca de governo, né? Agora serão engraçadalhas de direita. Nossa, uau, hein? Uau. Mas enfim, você estava falando que a onda que o nosso amigo autor do texto aqui, o Ryan Holiday, fala, né, é que a gente não deve entrar numa onda só porque é uma onda e sem necessariamente dominar ou sem necessariamente ter um plano para aquilo. Aquilo pode queimar mais o filme, inclusive o da própria plataforma. E eu acho que é uma coisa que acabou acontecendo, por exemplo, fazendo paralelo com as mídias sociais e o uso delas por entes públicos como as prefeituras engraçadalhas. Eu acho que a gente não tem que entrar só porque tem alguém fazendo. Outro dia eu vi uma pessoa falando que tinha que estar no Snapchat, porque afinal de contas tá todo mundo indo pro Snapchat. Assim, todo mundo quem, cara pálida? Vamos ver quem é o todo mundo que tá indo pro Snapchat, né? Então vamos ver se o seu público está efetivamente lá, se o seu público está lá para conversar com pessoas como você, ou se ele está lá justamente para fugir de pessoas como você, né? De marcas. Então, não é porque as pessoas estão instalando o Snapchat agora que eu, sei lá, uma farmácia, vou ter que usar o Snapchat para fazer as propagandas, enfim, só vai suscitar fuga para outra plataforma. Mas, enfim, o que o Ryan Holiday está falando aqui é: não crie um podcast só porque está todo mundo criando. E aí você tem visto aí muito podcast aparecendo, especialmente na gringa, porque agora pelo menos 20% dos americanos escuta podcast. O que é um negócio muito bacana, né? Mostra um potencial ainda enorme para essa plataforma. Eu acho que você, sagaz, que está ouvindo o Ainda Sem Nome, está na vanguarda, né? É uma vanguarda bem bacana de se estar. E em breve essa movimentação vai começar a acontecer aqui. Você vai ver muita coisa, como já se vê, né, cara? Às vezes a gente escuta um podcast novo, às vezes você escutou um podcast novo lá na sexta-feira, no dia 21, né?
e não necessariamente foi um podcast bacana, foi um podcast às vezes mal produzido, um podcast que, sei lá, que tem um camarada que fala os números sempre de um jeito diferente da edição. Pode ser um podcast assim, que fica te pedindo para ser mecenas no Patreon e tal, e aí você não tenha curtido. Mas o que o Ryan Holiday fala não entra nessa por essa, porque isso pode estragar a brincadeira para todo mundo. Se você for entrar, entre com tudo. Ô, Caio, mas aí, olha que coisa engraçada. Ele cita alguns temas, novos entrantes no mundo dos podcasts, tipo o próprio Malcolm Gladwell. Aham. Tem uma coisa que eu acho, só uma nota técnica antes aqui, com 20 minutos de gravação, eu percebi que o ganho do meu microfone estava ridículo. Então eu dei um tapinha nele, que acho que melhorou. Tá bom. Mas enfim, uma coisa que eu percebo, por exemplo, o mundo do MMA tá cheio de podcasts, por exemplo. Você vê assim, pelo menos nos Estados Unidos, né? Você vê que qualquer comentarista, qualquer ex-lutador ou até o cara que está em atividade, ele tem um podcast. Uhum. O que é, de certa forma, interessante porque vira a própria ferramenta de divulgação dele, né? Esse é um ponto que é interessante das redes sociais hoje, e aí o podcast vira mais uma ferramenta, é você ter o seu próprio meio. Você controla o seu meio de comunicação. Você vai depender dos outros? Vai depender dos outros, infelizmente, de alguma forma. Mas ainda assim você tem o domínio do seu conteúdo ali dentro. Eu fico pensando se... A gente sabe as nossas dificuldades de montar pauta, de buscar convidado, de fazer um negócio rodar o dia inteiro. E exatamente porque a gente tem 100 e tantas edições e já temos um pouco do Paranauê do negócio, a gente consegue fazer o negócio andar. Um dos pontos chaves do podcast é você pelo menos ter uma frequência. E se for fazer meia bomba, cara, é melhor não fazer porque você não vai conseguir. É difícil conseguir pauta, é difícil você conseguir motivação para fazer, é difícil conseguir convidado, enfim, é um trabalho que é árduo. Isso. Eu acho que você que está escutando esse episódio até esse momento já deve ter percebido que esses princípios lá do Ryan Holiday, eles valem para qualquer coisa, como o Felipe já havia mencionado. Qualquer coisa que você for fazer, vai fazer um blog, vai fazer um perfil do Twitter do, sei lá, o Palitinho de Fósforo Pinheiro, vai fazer qualquer coisa que seja o que você for fazer, um canal de YouTube, faça com tudo, entre com tudo. Se você entrar, sei lá, titubeando, não vai ficar legal. Experimente, lógico, mas não deixe de dar todo o seu, usando um jargão bem Belpass com 5 MBAs, um jargão bem assim, né, sinérgico, não deixe a peteca cair. Né? Não escorregue na gala, não derrape na gala. Né? Faça a coisa com todo o seu esforço, com todo o seu empenho, que aí você vai ter chance de ter um produto verdadeiramente genuíno e autêntico e, claro, reconhecido. Isso pode ser muito bom, né, cara? Mas e tem outro negócio também. Quando a gente fala para entrar com tudo, não é entrar com tudo achando que aquela rede social ela é a última bolacha do pacote, a salvação de todas as coisas vão estar ali. Porque, por exemplo, senão você pode acabar... você viu essa semana, Caio, que o Twitter vai matar o Vine, né? Sim. Imagina você que entrou com tudo no Vine, perceber que vai acabar a sua rede social e você investiu ali muito tempo nisso. Isso aí, cabeça, é até uma ponte para o nosso próximo assunto, que é uma coisa bem interessante da gente entender que fazer comunicação digital não é necessariamente prender-se a uma plataforma, né? Prender-se a um serviço de outros. No caso, eu também, eu realmente ficaria muito chateado e reclamaria muito no Twitter se eu tivesse colocado muitas das minhas fichas ou todas as minhas fichas num perfil de Vine para fazer videozinhos bacanas como o Zach King. Mas, ou o Rangel, né, o Lucas Rangel. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, eu entendo que essa galera tem para onde migrar, que é o YouTube.
O que ferra é quando você... E aí é muito diferente a coisa, né? Assim, o podcast não é uma plataforma, é um formato. E aí você controla, por exemplo, a gente hospeda os nossos arquivos num servidor, tem as estatísticas no outro serviço, tralalá, a gente cuida da nossa própria coisa. A gente, se o Facebook sair do ar, o Ainda Sem Nome continua. Se o WhatsApp for bloqueado, o Ainda Sem Nome continua. O Orkut foi cancelado e o Ainda Sem Nome continua. O Ainda Sem Nome vai parar no dia que o Felipe e o Caio decidirem que ele vai parar. Do contrário, ele continua. Então é não depender de outros. E eu acho que isso deve ser um toque para todos e a sua comunicação, né, cara? Você não depender de plataformas de outros para enviar as suas mensagens. E aí vem o nosso próximo assunto, que veio da newsletter do Farol Jornalismo, que é o fato de que o Facebook está dando curso para jornalista agora. É isso que eu queria fazer, cabeça. Eu queria que você falasse, porque eu já chuto demais o Facebook. Tá, então para vocês não acharem que é o Caio que está sendo ranzinza, o Facebook diga. Não, tô rindo. O Facebook vai começar a oferecer curso para jornalistas no Facebook. O que é irônico, porque, e aí eu cito aspas do Moreno lá no Farol Jornalismo, que eles emitem jornalistas curadores, dizem não ter princípios editoriais e afirmam que o algoritmo só quer proporcionar uma melhor experiência para seus usuários. E agora eles querem ensinar as melhores práticas e orientações do Facebook para que a gente aproveite melhor a rede social do Mark. Tá bom, não digo que não seja útil, mas né... Sei lá, Facebook oferecendo curso para jornalismo é sintoma de alguma coisa. O Facebook ele já é notoriamente conhecido por querer que todo mundo trabalhe para ele de graça, né? Já não basta os 1,3 bilhão de empregados que ele tem, usuários, mais o tanto de empresas que pagam, né? Então, assim, sei lá, no final das contas, o Facebook quer tudo meu mesmo. Vem cá pegar, sei lá, até a minha cortina da minha casa, Facebook. Um ponto que eles argumentam, ou o Facebook argumenta, é que um dos primeiros conteúdos vai ser como você encontrar conteúdo de qualidade e que é digno de notícia no Facebook e no Instagram. Mas a gente sabe, né, cara, esse trem nunca vai atrasar. Em algum momento eles vão ensinar você a usar o algoritmo pro seu lado. Em algum momento eles vão domar os usuários a fazer aquilo que eles esperam e entregar cada vez mais para que as ferramentas de publicidade deles sejam mais eficientes. Exato. E aí eles vira aquela ironia de que eles falam que não tem princípios editoriais e o algoritmo está aí para todo mundo, só que eles acabam sendo um gatekeeping importantíssimo para as notícias, né? Eu não tenho nem o que falar, cara. O Facebook, para mim, devia ser aquele lugar... Igual é o Microsoft Internet Explorer e agora o Microsoft Edge, seria aquele lugar só para você ir lá e cancelar, sabe? E desinstalar, né? Toda vez que a galera instala o Windows, a primeira coisa que faz é usar o Internet Explorer para baixar outro navegador. Então, a primeira coisa que você deve fazer no Facebook é ir lá e falar, estou em outro lugar, e nunca mais voltar para aquele lugar. Se eu fosse você, eu faria isso. Eu ainda gosto do Facebook para várias coisas, Caio. Mas eu entendo que é uma questão de negócio, é claro, mas talvez seria a ordem natural das coisas em saber que uma vez que a rede, que todo mundo está lá, que as empresas e as marcas gostariam de estar lá, e uma hora o que ia acontecer? Eles iam ter que começar a pôr regra para conseguir ganhar mais dinheiro em cima da gente. Não sei, é foda. Eu só acho irônico eles dizerem que não tem nenhum viés jornalístico e criarem esse tipo de conteúdo para ensinar jornalista a buscar conteúdo lá dentro.
Vamos tentar olhar a metade cheia do copo e entender que isso aí é um esforço para talvez melhorar a experiência na plataforma. Mas você que está ouvindo deve pensar alguma coisa a respeito desses dois assuntos que nós conversamos. Então, eu solicito a você que abra o seu navegador, dê uma nova abinha a esse navegador lindo que você está usando agora e digite nele, ainda sem no.me/Telegram. E lá você vai cair no nosso supergrupo, local ideal para que você emita os seus 2 centavos, talvez 4 ou 8, e assim sucessivamente para que a gente converse mais sobre esse assunto. Dá uma passada lá, faça o seu comentário e participe do nosso supergrupo. É muito bacana ver a comunidade conversando por lá. E também não se esqueça de que programação de qualidade custa dinheiro, portanto, colabore com Ainda Sem Nome para que nós não sejamos xingados pelo novo prefeito de Curitiba. A gente precisa tomar banho e não ficar fedorento para que ele não sinta ânsia de vômito, apesar de eu estar em outro estado. Faça o seguinte, entre lá no patreon.com e dê uma ajuda ao Ainda Sem Nome para que a gente consiga fazer um podcast mais bacana a cada semana e consiga contratar mais gente, dar mais empregos, e é isso aí, não reclame, trabalhe. É isso aí. E se você usa o iTunes, você pode fazer o review do Ainda Sem... achar a gente lá e fazer o review do Ainda Sem Nome no iTunes e espalhar a palavra. A gente está também em outros serviços, você usa o seu agregador de podcast preferido e acha a gente lá. Mesmo porque também você vai ter o RSS, fica tudo mais fácil, né, Caio? É isso aí. E vamos profetizar, mas não como o Silas Malafaia, que cada semana profetiza por uma coisa, vamos profetizar por uma comunicação digital mais legal. É isso. E por mais pessoas aproveitando os podcasts. É isso aí. Palavras da salvação. Palavras da salvação, assim disse cabeça. Isso. Vamos lá, meus caros. Eu espero encontrar com todos vocês que estão ouvindo lá no nosso supergrupo, onde certamente você receberá e será agraciado com belíssimos stickers da Gretchen. É isso aí. E felizmente você não vai ganhar nenhum quadro do Romero Brito feito no prefeito eleito de São Paulo ganhou. Nisso a gente vai poupar vocês. Caio, eu estou sem palavras, cabeça. Vá pela sombra, Caio. Eu vou pela sombra. Eu vou pela sombra, aproveitar e vou pelo lado negro da força. Vambora. É isso aí. A gente se vê na semana que vem. Vocês todos comportem-se e aproveitem o episódio. Um abraço. Um abraço. Não façam o que eu não faria. Isso aí. Este podcast é uma produção da Rede. Saiba mais em rede.bz.